Bom dia, espero que você esteja bem com saúde. Nós queremos dar início agora à nossa transmissão do programa de aprofundamento, recuperação e aprofundamento de língua portuguesa aos gestores, a nossa reunião de trabalho com o formador, professor Lidenberg Rocha. Desejamos a todos uma ótima transmissão, uma ótima formação. Tenham um bom dia. Professor Lidenberg, a palavra é com você, tudo bem? Bom dia, Priscila. Bom dia a todos aqui presentes, né, nesta manhã formativa, né, neste momento em que nós vamos discutir processos para a organização do trabalho pedagógico, tá? Então, vamos trazer para vocês, né, a organização das transmissões, das formações que os professores participarão, né, na próxima semana, e dando possibilidade, né, de vocês conversarem, dialogarem com os professores, na perspectiva de potencializar o planejamento, né, que nós trazemos como discussão nessas formações. Tudo bem? Então, esse é um momento muito importante para que vocês, né, os líderes pedagógicos das escolas, tenham a possibilidade de refletir o que será direcionado e, a partir disso, vocês têm a possibilidade de discutir as práticas, discutir os encaminhamentos, orientar os professores, né, em relação à TPC da escola, tá? Então, iniciaremos a partir de agora, né, a nossa formação, nossa transmissão, e aí eu solicito a equipe, os slides na tela, por favor. Ótimo, muito obrigado, tá? Então, nós estamos aqui, né, como já foi dito, já foi falado em outro momento, na reunião de trabalho, no programa de recuperação e aprofundamento, tá? E vamos trazer aqui orientações bem específicas, orientações das quais nós vamos trazer, né, nas transmissões, tanto de etapa como da transmissão dos anos séries. Tudo bem? Podemos avançar, por favor? E nós temos, né, nesta manhã, 3 objetivos, tudo bem? Primeiro, é discutir encaminhamentos para acompanhar e apoiar o trabalho do professor no desenvolvimento da implementação, né, das sequências de atividades. Então, esse é o nosso primeiro objetivo. Posteriormente, nosso objetivo é situar os objetivos das transmissões formações, né, do ano série, e depois apresentar um roteiro de planejamento que será desenvolvido na ATPC da escola. Tudo bem? Podemos avançar, por favor? E aí, pessoal, nós faremos uma contextualização, certo? A respeito do que nós já vivenciamos e o que nós vamos vivenciar. Então, no recorte, né, no recorte temporal do 4º bimestre, nós já trouxemos algumas orientações, nós já apresentamos aqui, discutimos, né, algumas orientações em relação ao desenvolvimento das sequências de atividades. Então, para o 4º bimestre, nós temos aí como um tema macro, certo? Que é o planejamento para a progressão e aprofundamento das aprendizagens, né, referentes à língua-linguagem, e aí nós estamos trazendo questões relativas à gestão de sala de aula, ao ensino-aprendizagem e a articulação das aprendizagens, das habilidades que constam nas sequências de atividade com os descritores do SAEB. Tá? Então, nós estamos fazendo esse movimento. Então, na sequência de atividades 1 do 4º bimestre, nós trabalhamos as estratégias para fortalecer a compreensão e a construção de sentidos. Tá? Na sequência de atividades 2, nós trouxemos a temática das estratégias, né, para aplicar o conhecimento, né, em diversos contextos. Tá? E agora, para a terceira sequência de atividades, nós vamos discutir, conversar com vocês um pouco sobre estratégias para potencializar processos criativos, tudo bem? Então, pensando aí nessa articulação, né, entre as formações, então, inicialmente, nós temos aí um processo inicial que é de compreensão, tá? Um processo intermediário que é de aplicação, certo? E um processo final que nós estamos trazendo aqui, que é a questão do processo criativo, a questão de como os estudantes são direcionados a desenvolverem, né, processos criativos no contexto do ensino e aprendizado de língua portuguesa. Então, observem, por exemplo, que nós estamos sempre falando na questão da progressão, né, dos processos cognitivos, certo?
em função aí de quê? Do aprendizado, das aprendizagens, do aprendizado relativo aos conhecimentos da língua e à linguagem, certo? E aí nós fazemos esses recortes em cada uma das sequências de atividades. Claro que trazendo de forma mais pontual, né, esse processo cognitivo que nós estamos aqui apresentando para vocês. Então, na sequência de atividades 1, nós tivemos aí a latência no processo de compreensão, para depois da aplicação, porque a gente reconhece que a gente só aplica aquilo que a gente compreende, aquilo que a gente conhece, tá? E esse ato criativo, esse processo criativo, que também está subordinado aos processos, tanto de compreensão como de aplicação, entendeu? Então, nesse sentido, a gente está trazendo aqui a questão do aprofundamento, da progressão inicialmente, né? E depois o aprofundamento dessas aprendizagens referentes à língua e à linguagem, certo? E aí nós vamos conversar hoje um pouco mais sobre esse processo criativo, né? E o que será que nós estamos entendendo como processo criativo no ensino, né, e aprendizado da língua e linguagem. Podemos avançar, por favor? E aí a gente tem aqui alguns elementos que nos ancoram, elementos que ancoram nossa fala, que ancoram a nossa discussão, né, nesta manhã. Então, entendemos como processo criativo, tá? Então, entendemos processo criativo, aquele movimento qual, né, existe aí, mobiliza, certo? O estudante, é um exercício mental, né? É um exercício mental, ou seja, é um processo cognitivo, tá? O qual mobiliza aí desse estudante, desse nosso sujeito estudante, né? Uma série de conhecimentos, tudo bem? Então, a gente traz aqui o primeiro tópico, né, relacionado. Ocorre quando há um processo de envolvimento, certo? E de exercício mental. Então, além desse envolvimento e além desse exercício mental, envolvimento no sentido do estudante lançar-se para fazer, buscar, construir, o professor direcionando esse processo, né? Esse processo que ele vai operacionalizar, que ele vai demandar, que ele vai estabelecer aí as conexões mentais para desenvolver determinadas ações, tá? Então, nós trazemos aqui nesse primeiro momento que esse processo criativo envolve o envolvimento do estudante, ou seja, se lançar-se a fazer, é um exercício cognitivo, certo? Que o professor direciona aí esse processo, né, para o estudante. Então, primeiro, pensar no processo criativo é pensar no estudante, né, na centralidade do processo de ensino e aprendizagem, tá? E aí a gente traz aqui algumas questões. Todos os estudantes são potencialmente criativos, tá? Todos os estudantes têm essa potencialidade, têm essa predisposição de desenvolver esses processos criativos, tá? Então, pensando nesse sentido, né, é que a gente entende que esse potencial criativo, ele pode ser desenvolvido a partir de ações pedagógicas apropriadas. Pensar aí o processo criativo no contexto de sala de aula é pensar em um planejamento que possibilite o desenvolvimento dessa ação criativa, dessa ação produtiva do estudante, tudo bem? E aqui a gente está entendendo o processo criativo não como algo inato, é algo que está no contexto do cognitivo, que demanda esse processo cognitivo todo aí, que será mobilizado pelo estudante e direcionado pelo professor. Mas aqui a gente não está entendendo esse poder criativo, essa questão da produtividade do estudante como algo inato, né? A gente está entendendo como algo que ocorre a partir do estímulo, a partir da interação, a partir das relações, a partir das construções de sentido que o estudante atribui ao meio, à realidade que ele vivencia, a partir das experiências que ele compartilha com os outros, a partir das oportunidades de aprendizagem que nós, professores, damos a esse estudante para desenvolver aí esse potencial criativo. Quando nós falamos em potencial criativo, tá? Estamos falando em uma perspectiva, no contexto do ensino de língua portuguesa, numa perspectiva em que o estudante crie, produza nessa dimensão das relações sociais, das relações interacionais, das relações comunicativas, tá? Então, no uso, né, no uso da língua e da linguagem, nós estamos aí criando sempre os nossos propósitos, nossos dizeres. Então, pensar nesse processo criativo é pensar na potencialidade que nós temos, né, de interagir, de comunicar, de projetar, de criar, né, as variadas formas que nós nos comunicamos.
Então, pensando o processo criativo nessa dimensão, é que nós vamos explorar as sequências de atividades, né, do quarto bimestre, a sequência de atividade 3 do quarto bimestre. Tudo bem? E aí, a gente já entendeu o que é o processo criativo, nós já entendemos que o processo criativo ele pode ser potencialmente desenvolvido a partir da interação que é estabelecida em sala de aula, e aí a gente destaca o quê? Que a organização adequada da sala de aula potencializa também a criatividade, esse poder criativo dos estudantes. Então, como é que eu organizo a minha sala para que o estudante tenha a possibilidade de criar, de produzir? Tá? Então, quais são as estratégias de gestão de sala de aula que eu posso adotar para favorecer a interação, o trabalho colaborativo, a partilha de experiências, de vivências, de modo que esses estudantes, a partir de todas essas relações, eles têm a possibilidade de construir e co-construir processos. Tá? Então, por esse viés que nós estamos trazendo aqui o elemento da criação, né? Essa questão do processo criativo, tudo bem? Então, vamos avançar um pouco mais, e aí a gente traz aqui uma outra ideia, que é a capacidade criativa ela pode ser fisiológica, como nós já falamos, é algo que está assentada numa estrutura neurobiológica, tá? Isso aí é fato, a gente não discorda disso. Entretanto, existem processos, né, exteriores, processos sociais, processos relacionais que estimulam esse aparato cognitivo, né, desenvolver habilidades que levem os estudantes a criar, produzir, tudo bem? Então, nesse momento que nós, professores, podemos fazer essa intervenção no sentido de quê? No sentido de estimular essa criação, né, esse poder criativo do estudante. Tá? E aí, a gente retoma aqui para finalizar nossa discussão sobre o processo criativo, tá? A gente destaca que os processos cognitivos, como reconhecer, compreender, aplicar, analisar, avaliar e criar, relacionam-se à criatividade. O criar já está relacionado aí à criatividade, né? Ao ensino e aprendizagem, um processo de ensino e aprendizagem significativos, tá bom? Então, estamos aqui entendendo essa questão da criatividade, né, no contexto do ensino de língua portuguesa, como essa potencialidade que nós, sujeitos, nós seres humanos, nós estudantes, sujeitos, enfim, né, temos de articular, de criar, de produzir nessas relações interacionais, nas relações sociocomunicativas, né, que nós estabelecemos no nosso dia a dia. Então, pensar o processo criativo aqui, né, e ainda mais pensando no desenvolvimento, na implementação da sequência de atividades, não é, por exemplo, desenvolver, pensar, por exemplo, em desenvolver estudantes, né, estimular que os estudantes sejam pintores, artistas plásticos, não é esse sentido, não é nesse sentido, tá? A gente sabe que esse processo criativo está aí, nessas relações, elas são muito presentes, esses processos criativos estão muito presentes nesses processos criativos, mas aqui a gente está falando de um processo criativo que está direcionado para o ensino e aprendizagem, né, no contexto aqui da língua-linguagem, né? Então, como é que a gente pode pensar nisso? Vamos começar a refletir um pouco sobre isso, que a gente vai encontrar algumas respostas aqui até o final da nossa formação. Podemos avançar, por gentileza? E aqui a gente vai trazer, né, em função a tudo que a gente já está discutindo aqui sobre o que é um processo criativo, e aqui ainda no contexto de ensino de língua portuguesa, nós vamos trazer para vocês aqui uma interação, mais no sentido de nós buscarmos alguns elementos que vocês já desenvolvem, e percebendo como é que vocês entendem, como vocês reconhecem essa questão do processo criativo em sala de aula, e como é que a gente pode fazer algum tipo de intervenção pedagógica em relação a essas questões que nós estamos trazendo aqui para vocês. Então, nesse primeiro momento, nessa primeira interação, eu trago para vocês o seguinte: que estratégias vocês podem sugerir para os professores, tá, desenvolver o planejamento com foco no fortalecimento de processos criativos, né, no contexto do ensino, da língua e a linguagem. Então, vamos pensar aí, cada um de nós, né, pensemos aí o que é um processo criativo, tá? E aí vocês podem, bem livremente, trazer esse entendimento do que é esse processo criativo, e aí como é que vocês podem fazer algum tipo de intervenção,
orientação ao professor para desenvolver esse processo criativo em sala de aula. E aí eu convido a Priscila, né, para trazer alguns elementos, né, dessa interação aí, né, dessas respostas que vocês podem nos trazer, tá? Então, Priscila, é com você. Ok, antes de mais nada, professor Lindenberg, eu quero responder a um professor que perguntou sobre a formação de matemática. É só entrar em programa de recuperação e aprofundamento, a data de hoje, matemática, certo? No repositório. E também a professora Maria, que perguntou para que segmento se destina, esta é de língua portuguesa para os anos finais e ensino médio. Agora vamos às interações. Usar o Canva para atividades complementares nas aulas, da professora Janaína. Professor Gerson, trabalhar com situações-problema e com levantamento de hipóteses, simulando a assertividade e o protagonismo dos alunos, desenvolver projetos de pesquisa em que os estudantes possam ampliar o seu conhecimento sobre um determinado tema, incluindo pesquisa de campo. Professora Francisca, trabalhos em grupo, desenvolvimento de jogos. Professora Ana Lúcia, utilização de recursos tais como memes, desenvolvimento de jogos online. Nós temos também a professora Maricilda, aula invertida, rodas de conversa. Também temos criação de mapa mental. Também a aprendizagem criativa com inovações tecnológicas. Essas são as principais. Há outras, mas essas são as principais, professor Lindenberg. Passo a palavra. Obrigado, Priscila. E, Priscila, eu aprendi, certo? Aqui a acompanhar também o chat, tá? Legal, bacana. Estou aqui também acompanhando, certo, gente? Estou vendo aqui, nome a nome, quem enviou aí a contribuição, a colaboração, a gente vai aprendendo, né? Manusear esses recursos. Achei bem interessante, tá? Aí aqui, eu acho que é a professor Procimone, né? Procimone está falando aqui, ó, propor trabalhos que tenham como objetivo a entrega de uma criação artística ligada ao conteúdo desenvolvido na sala de aula. Muito obrigado, viu, Simone? Exatamente. Então, muitas contribuições. Muitas contribuições, agradeço, certo, desde já, e estou super feliz que agora já sei como é que eu faço aqui, tenho como acompanhar também, né, para observar aí o que é que vocês trazem, né, enfim, eu acho que é isso. Priscila, muito obrigado, viu, pela interação, pelo retorno que você nos trouxe, e, pessoal, é isso que vocês trazem é muito importante, né, pensar, por exemplo, nessas questões que fomentam esse processo criativo. Muitos aqui trouxeram, por exemplo, algumas estratégias, né, estratégias metodológicas, como, por exemplo, sala de aula invertida, né, que estimula aí o processo criativo dos estudantes. Outros professores trazem também a questão da organização da sala de aula, esse processo mesmo de gestão, o tipo de formatação, de organização do espaço escolar, da sala de aula, que também promove, facilita aí o desenvolvimento desse processo criativo, tá? Então, muito interessante aí as contribuições de vocês. E agora, né, vamos refletir um pouco sobre o que nós vamos recortar, né? Vocês trouxeram muitos elementos interessantes, mas agora vamos recortar o que é que nós vamos trazer da sequência de atividades, entendendo como um processo criativo, tá? Porque, na verdade, como vocês trouxeram aqui no chat, o processo criativo ele é muito amplo e a gente pode discutir muitas coisas em relação a esse processo criativo. Então, vamos ver o que é que nós vamos observar, discutir, né, no contexto da sequência e entendendo como é possível resgatar, trazer, fortalecer, tá, esse processo criativo que existe lá na sequência de atividade. Podemos avançar, por favor? E aqui, gente, nós vamos fazer o seguinte... no contexto, certo, da sequência de atividades, como nós falamos anteriormente, nós vamos ter o quê? O texto, certo, como um local de criatividade, certo? Então, o primeiro ponto é entender, reconhecer o texto, o processo de produção textual, tá, como um processo criativo. Concordam comigo?
Então, a gente reconhece que as sequências trazem um conjunto de atividades e que culmina ali na produção de um texto. Então, nós vamos reconhecer essa produção textual como esse processo criativo que é apresentado na sequência de atividades. Existem outros processos, pessoal? Existe, que vocês podem fomentar? Podem, sim. Mas aí, o que é que nós vamos fazer? Vamos reconhecer esse texto como esse processo criativo e pensar numa organização do trabalho pedagógico que dê conta aí, que fortaleça esse processo, tudo bem? Então, quando a gente fala, por exemplo, na produção textual, a gente sempre reconhece que esse processo de produzir o texto, esse processo criativo textual, né, digamos assim, está articulado a outros processos, que envolve aí leitura, envolve análise linguística e semiótica, envolve aí oralidade, tá? Envolve aí todas essas práticas, esses eixos do ensino de língua portuguesa, né, para fomentar, potencializar a prática de escrita. E na formação, né, tanto do ano série como na de etapa, nós vamos trazer o quê? Nós vamos trazer uma articulação que envolve os processos criativos, ou seja, a prática de produção textual, com os descritores do SAEB, né? Reconhecendo que os descritores do SAEB, né, representam, digamos assim, uma fatia aí desse processo formativo, é uma fatia do que do que demanda, né, as habilidades que estão no Aprender Sempre, ou seja, é um recorte dessas aprendizagens que estão aí no Aprender Sempre, mas que existe aí uma relação que nós podemos aí estar articulando, estabelecendo aí as relações possíveis e necessárias, tá? E a gente reconhece que, por exemplo, os descritores do SAEB não trazem, né, a matriz de referência do SAEB não traz elementos relacionados a descritores relacionados à prática de produção textual. Mas os descritores do SAEB trazem elementos, certo? Trazem elementos, trazem experiência, trazem aprendizagens relacionadas aos processos de leitura e análise linguística que, quando desenvolvidos nos estudantes, né, quando os estudantes adquirem essas aprendizagens, elas, né, potencializam esse processo de produção textual, tá? Então, é muito interessante nós percebermos isso, tá? Então, quando o estudante, por exemplo, reconhece que os efeitos de sentido de mecanismos mecanismos linguísticos, de processos linguísticos, né, de construções linguísticas, né, na perspectiva da leitura, esse processo ele incide também lá no processo de produção de texto, ou seja, incide no processo de produção criativa, tá bom? Da criatividade no ponto de vista da organização textual. Então, essas articulações elas serão estabelecidas nas formações, tanto de etapa como na formação do ano sério. Tudo bem? Então, podemos avançar, por gentileza? E aí, avançando, né, a gente traz esses elementos. Que o processo criativo na escrita, né, nós estamos aqui, primeiro, reconhecendo o processo de produção de texto como um processo criativo. E aí, esse processo criativo na escrita, para a produção desse texto, por exemplo, ele vai surgir de uma necessidade, tá? Vai pressupor a interação, uma intencionalidade e a relação com o contexto, certo? Vai demandar a mobilização de conhecimentos, os conhecimentos aqui que nós podemos situar, esse conhecimento enciclopédico, conhecimento linguístico, conhecimento interacional, tá? Vai requerer tempo para que esse estudante gere ideias, tá? A gente não pode falar, por exemplo, de processo criativo sem desvincular esse tempo de maturação para o desenvolvimento de ideias. Quando a gente situa o texto como processo criativo, é o tempo necessário para o estudante amadurecer essas ideias, escrever, reescrever e apresentar o produto final, né? É um processo, por exemplo, né? Acabei de falar nisso, é um processo de idas e vindas, né? A gente pensar, por exemplo, na questão da produção de texto. O texto ele é produzido, ele é reescrito, analisado pelo professor, pelos colegas, ou seja, esse processo de idas e vindas é natural, né? É natural e é salutar e traz aí um conjunto de elementos que favorecem aí uma aprendizagem colaborativa, tá? Requer tempo para o amadurecimento dessas ideias, tá? E demanda sistematização e culmina em onde? Na organização do texto. Então, observe que entre surgir de uma necessidade e entre terminar, concluir, produzir o texto, observe que existe um caminho aí a ser percorrido
por nós na sala de aula. Quando eu falo por nós, é porque nós, professores, nos colocamos na condição de orientadores, de mentores, de tutores, né, de estudantes que estão em processo de formação. Que, para desenvolver esse processo criativo, o estudante é quem necessita ir buscar, pesquisar, né? É preciso colocar esse estudante no centro do processo de ensino-aprendizagem, mas eu não posso me isentar da minha orientação, da minha condução, da minha percepção e da minha intervenção aí nesse processo, tudo bem? Então, observe que, por exemplo, o processo criativo na escrita, né, demanda aí essas questões, tá? Existe aí uma referencialidade teórica que discute a questão da criatividade na escrita, o que é uma escrita criativa, tá? O que é que, por exemplo, nós estamos entendendo como fomentar, estimular essa escrita, né? Esse processo de produção textual nessa perspectiva aí criativa. Então, quando nós analisarmos, observarmos, por exemplo, a sequência de atividades, tá? Nós podemos orientar os professores da seguinte forma. Temos lá um processo criativo, um processo de produção textual que vai demandar toda a articulação das aulas, das atividades, para chegar a esse processo de escrita. Então, como é que nós podemos potencializar isso? Vamos trazer atividades extras para complementar esse processo? Que atividades da sequência nós podemos potencializar para fomentar esse processo criativo? O que é que nós podemos agregar? Que planejamento eu vou desenvolver para fortalecer esse processo criativo do estudante? Certo? Então, essas orientações, essas reflexões, elas são pertinentes para potencializarmos esse planejamento, né, no contexto de sala de aula, e vocês reconhecendo isso, vocês têm a possibilidade de fomentar grupos de estudo, de pesquisa para o desenvolvimento desse planejamento. Podemos avançar, por favor? E aí, quando a gente fala, por exemplo, no processo de criação, a gente retoma algumas discussões que nós já estabelecemos, inclusive, aqui nas formações, certo? Uma primeira discussão é a da taxonomia de Bloom, tá? Que a gente traz aqui para vocês no sentido de quê? No sentido de que entendemos o processo criativo como sendo o topo da pirâmide, ou seja, é o processo em que o estudante vai mobilizar todo o seu conhecimento, vai mobilizar tudo o que tem para investir aí as suas energias nesse processo criativo, tudo bem? E aí, a criação, tá? A produção de um texto, por exemplo, né, entendendo o texto como um processo criativo, vai demandar uma série de quê? A mobilização de uma série de atividades anteriores para chegar nesse momento criativo, tendo em vista que esse ato criativo não surge, né? Não surge do nada, não vai surgir no piscar do olho, não é isso. A gente entende que esse processo criativo vai demandar o quê? Uma articulação, mobilização aí de conhecimentos por esse estudante, e pelo professor vai mobilizar o quê? Uma série de procedimentos para organizar um trabalho pedagógico, tá? Então, para criar, é necessário que o estudante, tá? Podemos avançar, por favor? É necessário que o estudante, em processos, em atividades anteriores, reconheçam os objetos de conhecimento que estão sendo explorados, compreendam esses objetos de conhecimento, analise, aplique, avalie, para depois ele chegar ao momento de criar. Vamos, por exemplo, produzir um artigo de opinião. Então, nós vamos mobilizar o quê? Argumentos. Então, vamos reconhecer o que é argumento, vamos compreender o que é argumento, entender os tipos de argumentos, né? Analisar argumentos em texto e a forma como outros sujeitos já se posicionaram. Tá? Vamos, no momento da escrita, começar a aplicar esses conhecimentos. Que argumentos eu vou trazer, vou mobilizar para produzir o artigo de opinião? Tá? A partir disso, o estudante tem a possibilidade de avaliar, de julgar aquele texto que ele está produzindo, o texto do colega que também está produzindo, né? E aí culminar nesse processo de criar. Tá? Então, observem que pensar a produção de texto como um ato criativo é pensar, por exemplo, os caminhos pedagógicos, as atividades que eu vou desenvolver para os meus estudantes, né? Vou direcionar para os meus estudantes no sentido de que eles desenvolvam aí esse processo, tá? Então, é por essa razão que a gente entende que o processo criativo ele pode ser direcionado pedagogicamente a partir do momento que
nós estabelecemos, nós criamos, damos condições, né, para que o estudante desenvolva esse processo. Tudo bem? Então, podemos avançar, por favor? E aqui eu trago uma reflexão para a gente pensar aqui um pouco, né? Como é que nós podemos direcionar o planejamento pedagógico para o desenvolvimento de processos criativos, considerando aí a produção textual? Podemos avançar, por favor? E, nesse momento, a gente traz para vocês, né, 3 elementos aqui importantes para destacarmos, pensarmos aqui o processo, um planejamento que fortaleça esse processo criativo, ou seja, que fortaleça a prática da produção textual no contexto da sala de aula. Lógico que vocês vão ter a sequência de atividades, já está lá organizada, mas que, na verdade, eu vou desenvolver essa sequência de atividade que está posta num contexto de uma sala de aula que é muito particular, que tem ali experiências de aprendizagem, que tem ali estudantes, sujeitos situados social e historicamente, que necessitam, né, que é a necessidade de nós, professores, o quê? Reconhecer todo esse contexto para pensar na implementação dessa prática pedagógica. Então, primeiro, o que é que nós vamos reconhecer? Identificar o que nós queremos desenvolver nos estudantes. Então, esse é o primeiro ponto. Nós temos lá a habilidade que está posta na sequência, nós temos o conjunto de atividades que são a elas relacionadas, né, habilidades relacionadas, tá? E nessa sequência de atividade 3, vamos ter como foco a produção textual, porque estamos reconhecendo e entendendo que é o processo criativo da sequência, tudo bem? Então, desse processo criativo, o que é que a sequência quer que o estudante produza? Né? Como é que isso está relacionado à habilidade? Então, são esses caminhos aí, essa coerência que nós precisamos estabelecer, tá? Depois que nós fazemos isso, a gente vai fazer o quê? Observar o que é que nós queremos analisar, avaliar, quanto à aprendizagem dos estudantes, ou seja, vamos determinar as evidências aceitáveis para essa produção textual. Se a minha habilidade diz respeito à questão dos argumentos, né, no contexto de uma argumentação, então o que é que eu vou avaliar nessa produção de texto do estudante? Certo? É muito importante nós pensarmos, por exemplo, nesta articulação que nós podemos estabelecer entre a habilidade e o que está sendo, né, avaliado. Se eu tenho uma habilidade que, no contexto da produção, está para analisar os tipos de argumentos, então vamos ser coerentes com o que está colocado na habilidade e avaliar os tipos de argumentos mobilizados, como é que o estudante constrói essa argumentação. Se o meu foco é a orientação argumentativa, então eu vou analisar, avaliar o uso ali dos conectivos que o estudante vai trazer na sua produção textual. Se o meu foco é apenas observar se o estudante cumpre com o objetivo comunicativo, então a minha avaliação ela precisa estar coerente com isso. A gente reconhece que existe aí uma dimensão, existem muitos elementos que podem ser apresentados, ser trazidos para a avaliação. Mas aí esse nosso olhar, o nosso foco, é o que a gente vai focalizar nesse processo de avaliação, é muito importante, porque a gente não vai dar conta de avaliar tudo, né, nesse processo, né, de produção textual do estudante. A gente vai avaliar o que a habilidade está demandando. Então, feito isso, nós vamos o quê? Analisar, observar, planejar as experiências de aprendizagem, ou seja, a forma como as aprendizagens ali estão organizadas para que eu alcance o resultado, né, almejado, alcance o que a minha habilidade está trazendo. Então, aqui nós trazemos 3 elementos que são importantíssimos para pensarmos o planejamento para a produção textual. Podemos avançar, por favor? E aí, quando a gente fala, por exemplo, na questão do fortalecimento do planejamento, a gente aqui está fazendo um destaque, vamos fazer o destaque a partir de agora, dos elementos para a construção de evidências, né, como eu fiz, né, como eu já trouxe anteriormente. Então, pensar nessa perspectiva é muito importante. Por quê? Porque nós estabelecemos a coerência com o que tem habilidade, o que traz habilidade, com o que eu estou planejando, com o que eu estou prevendo avaliar. Tá? Então, primeiro, o que nós precisamos fazer? Que aprendizagens estão propostas, né, lá nas habilidades e serão avaliadas nas produções textuais? O primeiro momento é esse. Tá? O segundo momento, como é que as atividades de produção textual se articulam com as aprendizagens propostas nas habilidades? Então, observe que sempre eu preciso fazer o quê? Olhar para o que eu quero avaliar,
olhar para a habilidade para saber se há uma coerência entre o que eu avalio e o que eu estou propondo para a aprendizagem, tá? E as atividades que estão sendo propostas, tudo bem? O terceiro movimento seria o que examinar nas produções textuais, né? Por exemplo, eu vou analisar operadores argumentativos, eu vou analisar elementos modais, eu vou analisar, por exemplo, os tipos de argumentos mobilizados, a construção da tese e a relação com os argumentos, enfim. Eu tenho uma infinidade de coisas a avaliar, mas aí na produção de texto eu preciso fazer o recorte. Eu não vou ter condição de avaliar tudo, porque eu não tenho condição de ensinar tudo a esse estudante nesse curto período de tempo. Tá bom? Então, observe que a sequência de atividades, as atividades têm um foco X. Então, nesse processo de construção de evidências, eu preciso trazer à tona esse processo todo que foi trazido nas atividades. Tudo bem? Então, acho que é esse movimento, esse olhar que nós precisamos fomentar, discutir com os nossos professores. Tá? E aí a gente vai tendo todos os tempos necessários, né, no contexto da escolarização do estudante, para analisar outras questões da produção textual. Mas é muito importante estabelecermos essa coerência entre o que é ensinado e o que é avaliado, porque senão vai causar o quê? Frustrações, tanto para o professor como para o aluno. O professor vai dizer que a turma não está aprendendo, mas por quê? Porque ele está ensinando uma coisa, mas está avaliando outra. E o aluno tem aquela sensação de que também não está aprendendo, porque ensina uma coisa, avalia outra, e aí o aluno se sente também, muitas vezes, né, um pouco ali que fracassado, porque não conseguiu aprender, mas porque também o professor ensina uma coisa, mas avalia outra, né? Acontece muito isso, né? Então é esse cuidado pedagógico que nós precisamos ter, e vocês são muito importantes para alertar, trazer essa discussão para os professores. E o quarto momento é como é que nós vamos examinar, tá, essas atividades de produção textual. Podemos avançar, por favor? E a nossa sugestão, certo, pessoal, é trazer o quê? As rubricas, tá? Trazer as rubricas como elemento para analisar esse recorte que nós vamos fazer a avaliação, tá? Então, pensar na rubrica é pensar, por exemplo, numa escala, né? Colocar os objetos de aprendizagem em um nível escalar, e que você pode estabelecer aí padrões, né? Níveis, tá? Nós podemos estabelecer aí padrões, níveis para o desenvolvimento aí, para avaliar o que nós estamos de fato aprendendo. Então, aqui nós apresentamos 4 categorias, como pleno domínio do objeto, como bom domínio, um razoável domínio, ou um baixo domínio desse objeto de conhecimento que está sendo avaliado nessa produção textual. Então, essa rubrica é importante porque traz o objeto que você vai querer analisar, tá? É um esquema explícito que traz esse objeto, e a partir desse objeto você vai colocando em níveis, né, o que você quer ali observar da produção do estudante. E aí ver que é que o aluno já tem um pleno domínio, tem um domínio razoável, e a partir dessa análise você pode fazer sua intervenção, o professor pode fazer a intervenção pedagógica ali naquele momento. Podemos avançar, por favor? E aqui ainda a gente traz, né, alguma questão da rubrica, né, que vai ser também trabalhada, explorada com os professores na sala de aula, e aqui a gente traz alguns pontos, né, para fortalecer o planejamento, que é a gestão de sala de aula. Então, como é que, por exemplo, nós podemos organizar nossa sala de aula para potencializar, fomentar essa questão do processo criativo, né, em sala de aula? Primeiro, fazer rodas de conversa, estimular a discussão, problematizar, levantar hipóteses, que vocês já trouxeram isso aqui no próprio chat, demarcar o tempo necessário para a reflexão, utilizar recursos e materiais diversos para potencializar as aprendizagens, organizar o trabalho colaborativo, seja dupla, trio, enfim, né? Desenvolver práticas de leitura compartilhada, estimular a produção de gêneros variados a partir de estratégias metodológicas diversificadas. Então, todas essas ações de organização, preparação para as aulas, elas são muito potentes para desenvolver esse processo criativo, né, que vocês também podem estar retomando no planejamento, na TPC da escola, né, essas discussões com os professores. Podemos avançar, por favor? E aí a gente demarca, né, os tempos de formação. Primeiro vamos ter a formação de etapa, transmissão, formação de etapa, depois a transmissão do ano série, para o professor ter a possibilidade aí de fazer o desdobramento disso na escola, tá? Podemos avançar, por favor?
E agora nós fazemos aqui o destaque do que nós vamos discutir tanto na formação de etapa como na do ano sério. Então, no primeiro momento, nós temos 3 objetivos na formação de etapa que vamos trazer para os professores. Primeiro, a partir da sequência de atividades, nós vamos discutir o direcionamento que é dado à produção textual, certo? E aí, fazendo toda essa articulação, essa mobilização dos conhecimentos da língua e da linguagem. E aí, a partir disso, nós vamos potencializar, discutir, né, debater sobre ações pedagógicas para potencializar esse processo criativo. Então, nós vamos ter ações pedagógicas com processos de gestão de sala de aula e vamos orientar a implementação, né, dessa sequência de atividades. Primeiro ponto, formação de etapa. Vamos agora observar a formação do ano sério. O que é que nós vamos trazer como objetivos? Vamos analisar a sequência de atividade 3, destacando esse processo criativo e articulando as atividades da sequência de atividades, tá? Então, vamos fazer isso, né? Uma forma mais específica de análise, tá? Vamos sugerir estratégias pedagógicas para o desenvolvimento dessa sequência de atividades e retomando aí as orientações para o planejamento que foi dado na formação de etapa. Podemos avançar, por favor? E as orientações, elas estão muito relacionadas à questão da identificar os objetivos, né, de verificar a questão das evidências e pensar no planejamento, né, das atividades, tudo bem? Então, nós já estamos encerrando a nossa transmissão, tá? E neste momento nós discutimos os encaminhamentos que nós vamos adotar tanto na formação de etapa como do ano série, situamos os objetivos das 2 formações, né, e apresentamos aí a forma como nós vamos direcionar o planejamento para os professores nas transmissões. Então, nesse sentido, eu já vou me encerrando aqui a minha fala, tá? E convidando a Priscila para fazer, certo? O fechamento da nossa formação, tudo bem? Então, agradeço a todos e tenham um bom dia. Professor Lindenberg, nós que agradecemos a sua formação, queremos agradecer também a sua participação, e lembrando que essa formação fica disponível no repositório, informação, recuperação e aprofundamento, com a data de hoje, no nosso caso, língua portuguesa, anos finais e ensino médio. Lembrando também que o roteiro de planejamento fica disponível lá. Agradecemos e desejamos ótimo trabalho a todos. Bom dia.